Fala aí pessoal, vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel Cortes. E separei aqui para vocês um trecho do Casagrande, onde ele foi muito sincero e objetivo para responder sobre Zubeldia e base. Quando eu ouvi a pergunta, eu já tinha a resposta na ponta da língua. E o Casagrande, ele respondeu exatamente o que eu pensava e imaginava. Eu vou soltar aqui para vocês o corte, quero saber se vocês concordam ou não. Vai deixando o like e a inscrição aqui no canal. Vamos ouvir então o que disse o Tirone, né? Ele mandou a pergunta para o Casagrande e a gente já volta na tela com a fala do Casagrande. Se liga na pergunta primeiro, vamos ouvir. Paulo, mas aí tem um dilema, Casão, que é esse. Teremos lá um jogo físico, como é o time do Tadjeri sempre, um jogo muito físico. E o Zubeldia está naquela... na beira da guilhotina, também por conta da utilização dos jovens da base. Mas aí a minha opinião, eu queria ouvir a sua. Talvez não seja jogo para os jovens da base. Um jogo cascudo como esse, para você lançar os caras nessa condição. Mas se ele não faz isso em algum momento, vai ser criticado pela torcida se o resultado não vier. Ele está meio numa encruzilhada ali, me parece, o Zubeldia, Casão. Então, nessa questão dos jovens, quem se colocou na encruzilhada foi ele, né? Ele mesmo se colocou ali, porque ele teve o Campeonato Paulista inteiro para colocar os jovens para jogar, para dar, passar experiência para eles, fazer com que eles entrassem no time principal competindo, independentemente do adversário, como foi o Rian. O Rian entrou contra a Portuguesa e fez o gol da vitória. E depois Sumiu. Esqueceu o cara, né? Agora, se você lança os garotos hoje, por exemplo, você mete lá 3, 4 garotos contra o Tadieres e o time for atropelado ou tiver dificuldade, vai ser a pressão vai ser imensa por causa da escolha, não por causa dos garotos, porque vão falar isso. Exatamente, cara. Pô, é muito legal você ver alguém comentar, né, com sinceridade, né, mano? Deixando o que realmente pensa, né? Sem se preocupar com o que vão imaginar, que você tá deixando uma declaração polêmica, né? Então o Casagrande, ele tá falando aqui do futebol em si, né? Na questão ali de colocar um moleque agora, realmente é arriscado. Daí o Tirone falou, pô, o Zubeldia tá em uma encruzilhada. Por culpa dele mesmo. Ele é o culpado. E ainda mais agora que saíram alguns jogadores, saiu o Eric, né? Do nada o Eric saiu, né? Sendo que estava aqui jogando, pegando espaço da molecada, e do nada o São Paulo emprestou lá pro Vitória, né? Então ele vai ser obrigado agora a escalar esses moleques para jogar. Mas em um momento que eles não foram preparados para isso. Então, se eles não forem bem, não é culpa dos moleques. Realmente, o Casagrande aqui, cara, ele matou a pau no que ele disse, sincero, né, sensato na declaração. Vamos continuar aqui. Por causa da escolha, não por causa dos garotos. Porque vão falar isso que eu tô falando. Pô, teve o Campeonato Paulista inteiro para colocar os garotos para passar experiência para eles pegarem rodagem, para eles se sentirem mais à vontade, para eles pegarem intimidade com os outros jogadores profissionais dentro do campo, e não fez. Aí agora você joga os caras lá. Então ele se colocou numa encruzilhada por causa disso. E aí entra a mesma coisa que o Dorival na seleção brasileira, né? Com o Hendrick, com o Estevão. Pô, tem a molecada. Primeiro, o Estevão ele não convoca, depois convocou. Só coloca na roubada o Estevão ou o Hendrick. O Estevão é convocado, fica no banco, todo jogo não entra 1 minuto. E aí a cobrança, além dos resultados, além do mau rendimento, vai em cima disso. Como que não coloca os jovens, se todo mundo coloca? Né? Compara com a Espanha e tal. O Zubeldia está na mesma situação. É uma situação parecida, né? Porque os outros times que têm base boa, lança. Palmeiras, por exemplo, lança. E segura a onda. E o Abel, às vezes, segura um pouco, às vezes segura um pouco menos, mas ele coloca, tanto que o Palmeiras vende um jogador da base, um atrás do outro, e antes de sair, eles são importantes para o time principal. O Zubeldia perdeu o bonde nessa história. Ele vai ter que subir no bonde, ele vai ter que subir com o bonde andando. Exatamente. Porque o bonde parou várias vezes durante o Campeonato Paulista e ele não subiu com a garotada. Agora ele vai ter que subir com a garotada em algum momento, mas com o bonde andando. Cara, o Casagrande aqui foi excelente na leitura dele e é o que realmente aconteceu.
não é mentira. Você expressar a sua opinião, deixar o que realmente acontece, né? Fazer uma leitura em visto ali o que realmente está acontecendo, você não está mentindo, você está falando a verdade. E é o que exatamente o Casagrande fez aqui, tá, rapaziada? Eu gostei muito dessa fala dele, só que agora, olhando o nosso elenco da forma que tá, ele vai ser meio que obrigado, até sem ele querer, ele vai ser obrigado a colocar alguns moleques, porque o São Paulo se desfez de vários jogadores, contratou poucos, né? E o elenco está necessitado. E vai sobrar agora para os moleques em uma situação que não seria ideal, que era entrar em um momento de Libertadores, né? Mas essa questão não tem como defender o Zubeldia. Pô, mano, o Zubeldia agora tá em uma encruzilhada, né? Como se fosse talvez uma defesa a ele. Pô, vai ter que colocar os moleques da base em Libertadores. É culpa dele. Ele não preparou os moleques para Libertadores. Essa é a realidade. E aqui tem um trecho que o Tironi fala sobre o Caleri, né? Nesse jogo contra o Tadieres na Libertadores, que ele é a cara desse jogo. Olha só esse trecho aqui. Que é fundamental. E nesse jogo, me parece que é jogo pro Caleri, né? É argentino, é forte, é brigador. Nesse jogo especificamente, vai fazer o Caleri. Vai Francisco para brigar com um zagueiro de 2 metros? Não vai dar. Isso aqui eu concordo totalmente, tá, rapaziada? Concordo que é jogo pro Caleri, apesar da fase ruim dele, tá? Jogo fora de casa, Libertadores estreia. Pô, você precisa ter um jogador um pouco mais experiente ali. Talvez eu colocaria o Rian Francisco ao lado dele. Se fosse montar um 3-5-2, talvez, né? Encaixaria numa boa o Rian Francisco junto com o Caleri, né? O Caleri ali dando um suporte pro moleque. Então eu acho que não teria nenhum problema. Mas pro jogo de hoje, especificamente, o Caleri para mim ainda seria uma peça para iniciar o jogo, né? Apesar que ele não está merecendo essa chance, né? Mas é um jogo que de fato a leitura é para ele começar, então eu não questiono isso aí. Então para mim eu concordo com eles. Quero saber o que vocês acham, cara, exatamente o que o Casagrande falou, rapaziada. O Zubeldia entrou nessa situação muito por conta dele mesmo. O culpado é o próprio Zubeldia. É o próprio Zubeldia. Se a molecada não for bem, não é culpa deles. E vai ter torcedores que vão falar aí, vocês não queriam jogadores da base? Olha aí como os moleques são fracos, né? Então vai ter torcedor, né, que não tem nenhuma noção e vai falar isso. Vai acabar culpando os moleques, em um resultado, caso seja negativo. Então isso vai acontecer, tem muitos torcedores que fazem isso aí. Mas quero saber o que vocês acharam desse corte aqui, desse trecho. Comenta aqui embaixo. Quero muito a sua opinião e deixe seu palpite também para o jogo de hoje aqui embaixo nos comentários, tá? Tamo junto, esse é o vídeo e até a próxima. Valeu!